gente! Hoje, sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Mais um vídeo e, outra vez, uma resenha, um comentário. E agora nós vamos trabalhar em cima de mais um filme. Mais um filme cujo objetivo me dediquei a ir em busca dele, não? Que é justamente de inverter o conjunto de relações e proposições que foram colocadas, que falava justamente do Koyaanisqatsi. Então, se nós somos capazes aí de dar conta do Koyaanisqatsi enquanto um roteiro, né, que se apresenta para nós exclusivamente como um jogo paisagístico, como uma articulação entre formas de todos os tipos, mas fundamentalmente urbanas, e que, na verdade, estávamos propondo que, ao articular esse conjunto de formas, o Godfrey estaria montando para nós uma espécie de história sem palavras. Nessa altura desse nosso vídeo de hoje, nós vamos falar de um filme chamado Dogville. Um filme de 2003, dirigido por um cineasta extremamente controverso, que fez filmes dos mais diferentes e que cada um dos seus experimentos, digamos, tem lá, provoca polêmica em tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito, de todas as pessoas. Não há quem fique indiferente ao Lars von Trier, não sei exatamente como se pronuncia, mas de qualquer maneira vamos colocar aqui o nome dele, porque aí cada um vai falando do jeito que tiver tiver mais à vontade. De qualquer maneira, dois atores extremamente conhecidos fazem parte desse verdadeiro thriller, não? Quase que um filme policial, carregado de crimes, de tensões e da necessidade de colocarmos as nossas tensões, a nossa incapacidade, né, de viver os demônios que estavam colocados aí neste roteiro, né, nessa história. E lá estava então Nicole Kidman, uma atriz mais do que conhecida, e junto com Nicole Kidman um ator inglês chamado Paul Bettany. E Paul Bettany e Nicole Kidman então fazem o centro da trama, mas existem uma série de outras pessoas que vamos dizer assim, que estão envolvidas no desenrolar dessa história. Mas, ok, isso para quem quiser ver o filme, ou já viu o filme, né, sabe que o centro da questão mesmo está em torno da Nicole Kidman, que vai fazer o papel de uma pessoa que está sendo procurada. A princípio ela diz que está sendo procurada por bandidos, por mafiosos. A partir de um dado momento, a polícia chega e coloca cartazes dizendo que ela está sendo, na verdade, procurada pela polícia. Mas o que importa para nós, independentemente do roteiro ou do que acontece com os personagens, o que importa para nós é que, num primeiro momento, esse filme, tal como Koyaanisqatsi, nos causa um profundo estranhamento. As paredes das casas desapareceram. Na verdade, existe uma imagem inicial do filme que vai ver a casa como se fosse um mapa, uma planta, né, de uma cidade. E nós vamos ver então que as casas e os limites das casas estão pintados no chão, inclusive o próprio cachorro que vive dentro de uma dessas casas está pintado no chão. Não se percebe a presença das paredes, nem das portas, nem das janelas, nem dos tetos. Algo assim como uma rocha, algo assim como um pequeno arbusto. Nada muito mais do que isso. Tudo é visível,
tudo está à mostra, mas ao mesmo tempo nada consegue ser visto. Isso é que é o mais interessante, porque as pessoas vão chegando na frente das casas, justamente daquela linha que está delimitada no chão, e num determinado momento batem nisso que poderia ser uma porta, mas não tem porta lá, mas nós escutamos o barulho da porta. E daqui a pouco, do outro lado, aparentemente, aparece uma outra pessoa que nós já estávamos vendo, porque tudo é transparente. E esta pessoa, então, vai atender quem bateu a porta. E vão conversar, e esta porta vai fechar, e as pessoas vão entrar e vão sair, e elas vão se sentir, então, protegidas no interior das suas casas, vão ter atos, vão ter conversas, vão ter projetos, perspectivas, que normalmente nós temos quando estamos protegidos pela nossa intimidade. Estamos nisso que nós chamamos, então, da intimidade do lar. E nesse sentido é que Lars von Trier, ele vai mexer com o nosso imaginário. Ele vai dizer a nós, de forma absolutamente clara, que aquelas paredes não precisam estar lá porque elas já estão na nossa memória. Aquelas janelas não têm de estar lá, porque elas já estão na nossa memória. Nem mesmo o cachorro precisa estar lá. Não precisa estar nada, porque quando alguém faz este movimento, já sabemos que está batendo na porta, já sabemos que ali existe, de alguma maneira, uma barreira entre uma situação e outra. Quando as pessoas elas começam a olhar com uma certa intimidade umas para as outras, imaginamos então que elas estão resguardadas para que possam fazer esse tipo de coisa. E a grande questão, portanto, que coloca Dogville no contraponto, mas talvez na mesma posição desse contraponto de Koyaanisqatsi, é que é um filme sem paisagem, onde a paisagem são as pessoas, os seus atos, os seus olhares, as suas reflexões, as suas falas, as suas possibilidades e, fundamentalmente, a sua violência. Lembremos que Nicole Kidman, a personagem de Nicole Kidman, quando chega à cidade, ela não é bem-vinda. Ela é, digamos, ela é aceita porque o escritor, que é um indivíduo reconhecido como o intelectual da cidade, aquele que fica fazendo discursos para todo mundo, aceita a presença daquela figura que está fugindo, segundo suas próprias palavras, de mafiosos, de bandidos e coisas e tal. Mas ela, para ser aceita, precisa se subordinar aos pedidos daquela comunidade, às exigências daquela comunidade. E ela vai trabalhar, então, para manter as casas limpas, para manter tudo funcionando. Bom, de alguma maneira, ela vira uma espécie de serviçal de todos para que continue, ou que possa continuar sendo acolhida e escondida por todos. O que interessa, não vou contar aqui o final do filme, mas o que interessa é que essas coisas todas elas vão sofrendo mudanças, principalmente quando nós chegamos nos últimos minutos e esta correlação de forças então muda e todas essas pseudo-paredes, essas pseudo-janelas, esses pseudos movimentos, digamos assim, onde estamos todos protegidos, se tudo isso se inverte de uma forma brutal e extremamente interessante, que dá um sentido, dá todo o sentido ao filme e transformou então este filme num verdadeiro cult, num filme que de uma maneira ou de outra fica naquela lista daqueles 1000 filmes que a gente precisa assistir antes de morrer, se é que isso faz algum sentido para alguém. Mas vejam, Dogville foi um filme que mexeu com todos nós. Quem assistiu no cinema, quem teve este prazer de ficar ali, nem sei quanto tempo tem duração esse filme, mas é algo mais do que 2 horas, 3 horas, não sei. Mas mais do que isso, mexeu com seus atores, mexeu com o próprio diretor. Existe um DVD
na época que foi publicado junto com o próprio filme, onde há o depoimento dos atores, falando sobre a sua relação com aquele tipo de filme, dentro daquele galpão onde tudo foi filmado, nada foi feito na rua, foi tudo um grande galpão fechado, tudo com iluminação artificial, tudo foi feito nesse sentido, não é? E que isto foi provocando paulatinamente um desgaste brutal. Viver aquele filme, viver a sua história, viver a história da construção do próprio filme no contexto daquele roteiro, foi levando, sem dúvida, isto pelo depoimento dos próprios atores, a uma violência brutal, porque os atores entraram num processo de desgaste emocional, de desgaste físico na relação com os cameramans, com o próprio diretor, com tudo, com a história. E tudo isso foi formando também e fazendo parte, quando se assiste o filme e se vê os depoimentos, se percebe claramente que o transcorrer do próprio filme também é o transcorrer de uma tensão brutal entre as pessoas, onde o escondido é absolutamente claro, onde aquilo que poderia ser perfeitamente a ideia da intimidade é, na verdade, a ideia daquilo que está devassado, daquilo que está completamente posto às claras. E aí isto vai nos ensinar, então, que uma parcela considerável do paisagístico, uma parcela considerável daquilo que nós vemos e do jogo de significados que a gente percebe no que nós vemos, está demasiadamente, fundamentalmente associado à nossa memória. A memória que significa, então, as experiências de vida que tivemos, a memória social, aquilo que nós aprendemos porque outras pessoas nos disseram que as coisas são assim ou assado. Bom, de alguma maneira vamos recordando, vamos tendo um conjunto de valores, um conjunto de associações que estão diretamente imbricados com as formas, com a distribuição, com o papel, então, de cada um dos elementos que compõem a realidade no qual nós estamos inseridos. Ver, novamente, reassistir para que aqueles que já viram, ver com muito cuidado aqueles que ainda não tiveram este prazer. Ver Dogville é realmente uma preciosidade, alguma coisa que vai nos ensinar muito sobre nós mesmos, sobre a nossa ansiedade, sobre os nossos desejos, sobre a possibilidade de nos escondermos e de sabermos efetivamente, apesar de escondidos, sabermos o que acontece no interior de cada parede. E, pelo outro lado, apesar da inexistência das paredes, sabermos o como deveríamos nos comportar se elas existissem, porque no fundo elas não existem exclusivamente com uma dimensão do material, elas existem também com uma dimensão do imaginário, como um jogo de valores, como cultura. Mas não é uma cultura que se faz exclusivamente pela imaginação, porque na verdade elas existem do ponto de vista da sua materialidade. Esta relação entre a dimensão do material e a dimensão do imaginário, entre a cultura e a materialidade do mundo, é que vai fazendo com que nós, os personagens desta grande Dogville, que é o mundo contemporâneo, possa então efetivamente saber qual é o papel de cada um de nós neste jogo, nessas relações, nessa dimensão que é a política do mundo contemporâneo, que é a nossa cultura, que é a nossa relação familiar, que é a maneira como subordinamos as pessoas, a maneira como rejeitamos, a maneira como olhamos para os nossos indígenas, a maneira como nos olhamos entre nós e dizemos então quem é branco, quem é negro, quem é judeu, quem é árabe, quem é seja o que seja, e aquilo que está na nossa condição cultural de juízos de valor que estabelecem para o outro aquilo que nós nem sabemos de fato se o outro é ou não. Ver Dogville é uma experiência extremamente interessante nesse sentido, porque nos desvenda, porque aquelas paredes são paredes que não existem, mas existem. Isto é impressionante. Este diretor, como já disse, um dos mais controversos diretores de cinema das últimas décadas, nos colocou e nos deu como presente em 2003 um filme como este. Vale a pena ver. Mande seu comentário
perguntas, vamos conversando. Um ótimo final de semana, espero que estejam bem, que estejam vivos, o que é importante, porque precisamos, como sempre digo, estar vivos para que o mundo seja outro mundo. Um abraço, bom final de semana.